A paz do Senhor, meus irmãos, que bênção podermos novamente nos dirigir a cada um de vocês. Nesta oportunidade, nós vamos utilizar o Salmo 37 para a nossa meditação. O texto diz assim: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque eles cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. O texto bíblico, ele está dizendo então para que nós não venhamos a nos irar, para que não venhamos a estar indignado por causa de algum sentimento que venha querer invadir o nosso coração, por causa de uma palavra que não foi muito bem falada, não foi muito bem colocada, não foi muito bem proferida, por causa de alguma afronta que você tenha sofrido, por conta de alguma acusação que você tenha passado, e isso da parte de pessoas que são más e que na verdade não estão querendo o seu bem, mas a sua ruína. Por conta dessas pessoas, o conselho do Senhor é que você não esteja indignado. E ele diz, porque esses serão ceifados, logo eles passarão, não é? Passarão como a erva e murcharão como a verdura. A partir então do verso 3, o Senhor começa a dar conselho para os bons, para os retos, para os mansos, para aqueles que andam com o Senhor e que certamente não são os malfeitores aos quais ele anteriormente se referiu. Observe que o verso de número 3, ele tem aqui um dos primeiros conselhos que nós queremos destacar, que é confiar no Senhor. Confiar no Senhor é ter a certeza de que o Senhor está guardando, cuidando da sua vida, Ele está realizando tudo na sua vida de acordo com a sua vontade. E fique certo, nele você pode confiar. Nós podemos no Senhor depositar toda a nossa confiança, por quê? Porque Ele não muda, Ele é imutável. A sua palavra nos dá toda a garantia, toda a certeza de que o Senhor não muda. Então confie no Senhor. É o primeiro conselho que Ele nos dá aqui no Salmo 37 e esse no versículo 3. Agora no verso de número 4, o Senhor diz, deleita-te também no Senhor. Ou seja, se você confia no Senhor, então se alegre no Senhor, regozije-se no Senhor. Porque se você já tem essa certeza de que o Senhor está cuidando de você, você tem essa confiança, então agora é importante que você se alegre no Senhor. Que o seu semblante transpareça aquela alegria, a satisfação que você tem de pertencer ao aprisco do Senhor, de ser ovelha do Senhor. Aquela satisfação que este mesmo Davi, que escreveu o Salmo 37, expressa quando ele escreve o Salmo 23. Ele diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele está mostrando a sua satisfação em ser do Senhor. Mas ele também diz, no verso 5, assim, entrega o teu caminho ao Senhor. Entregar o teu caminho ao Senhor é como que você entregar a sua vida para o Senhor sem reservas. É como você dar novamente a Ele o controle da sua vida, o qual você nunca deveria ter tomado. É ter essa certeza, esta alegria, esta confiança de que a sua vida nas mãos do Senhor, tudo irá bem, tudo irá muito bem. Então alguém pode estar perguntando, o que eu farei da minha vida? Como eu devo conduzir a minha vida? E o meu conselho para você é que você entregue o seu caminho, a sua vida ao Senhor e confie nele, porque Ele tudo fará. O texto ainda dá um quarto conselho. Ele diz, descansa no Senhor. Descansar no Senhor é uma vez que você tem a certeza, a confiança, se alegrou no Senhor, entregou o seu caminho para o Senhor, é você ficar numa situação em que a total confiança que você tem no Senhor vai dar toda a condição para que você esteja relaxado, confiante de que tudo irá acontecer da melhor maneira possível na sua vida. Descansar é ter a certeza e agora livre, isento daquelas pressões, isento daquelas aflições do dia que o Senhor está guardando e está cuidando da sua vida. Ainda no verso de número 27, o conselho do Senhor é, aparta-te do mal. Apartar-se do mal é afastar-se do mal, é não estar em comunhão com o mal, porque a Bíblia nos ensina que comunhão pode haver entre a luz e as trevas. Então ande apartado do mal. Não esteja de forma alguma e não tenha vínculo nenhum com o mal, com as trevas, com aqueles que são ruins,
com aqueles que não têm o desejo de ver o seu progresso, de ver o seu crescimento, de ver o seu desenvolvimento, quer pessoal, quer ministerial, quer profissional, enfim, se acerque de gente que quer o seu bem, para quando chegar os dias em que você precisa de uma palavra de encorajamento, então você tenha pessoas boas aos seus lados, que venha te impulsionar, que venha te motivar e que venha te encorajar a lutar, porque só vence nesta vida quem luta. Quem não luta não tem testemunhos para contar de alguma vitória que tenha alcançado. Agora, se você conhece alguém que tem testemunhos de vitórias, de conquistas na vida, pode ter certeza, esse é um batalhador, esse é um lutador e é um vencedor. Esses então os conselhos que nós queremos destacar, aqui baseados no Salmo 37. Porém, os que vivem desta forma, ou seja, que confiam no Senhor, que se deleitam no Senhor, que entregam o seu caminho ao Senhor, que descansam no Senhor e que se apartam do mal, estas pessoas que vivem desta forma colhem frutos redundantes destas bênçãos, ou resultados destas bênçãos que o Senhor está aqui prometendo para cada um. Aqueles que confiam, que se deleitam, que entregam ao Senhor, que descansam no Senhor e que se apartam do mal, a Bíblia diz que eles habitarão na terra, serão bem alimentados. A Bíblia também diz que o Senhor concederá o desejo do seu coração. A Bíblia diz que a esses o Senhor tudo fará. Olha que coisa linda o que o Senhor está prometendo. O texto ainda diz, olha, esses herdarão a terra e se deleitarão em abundância de paz. Está no versículo 11. No versículo 16, o texto diz, mais vale o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Porque o justo, meu irmão, aquele que anda na presença do Senhor, ele prospera. Prosperar é uma palavra que está na Bíblia que significa ausência de necessidades. Ou seja, aquele que prospera não é aquele que tem muita posse, muita propriedade, muitos bens, muito dinheiro, não. Aquele que prospera, segundo o padrão bíblico, segundo o ensino bíblico, é aquele a quem não falta nada, ausente de necessidades. E o texto aqui do Salmo 37 e o verso 16 diz, mais vale o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Por que isso? Porque o verso 18, ele vai complementar. Observe que vai complementando. O verso 18 diz assim, olha, o Senhor conhece os dias dos retos. O Senhor conhece a minha vida, o Senhor conhece a sua vida. Quando nós olhamos para o texto de Apocalipse, capítulo 2 e o capítulo 3, nós vamos ver ali João escrevendo as revelações do Apocalipse e, especialmente nesse capítulo 2 e 3, Jesus fala com os pastores daquelas 7 igrejas da Ásia. E para cada uma daquelas 7 igrejas, a palavra do Senhor para aqueles irmãos foi esta: eu conheço as suas obras. Eu conheço as suas obras. Ninguém esteja enganado na presença do Senhor, porque o Senhor conhece aquilo que você faz. Ele sabe o que você faz, Ele sabe o que você pensa, Ele sabe como você negocia, Ele sabe pelos caminhos pelos quais você anda. O Senhor conhece as tuas obras. Fique certo disso. E aqui no Salmo, ele reitera isso. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. O texto do verso 23 diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. O Senhor, meus irmãos, conhece os passos de um homem bom. Poderíamos citar o caso de Jó. Jó, o próprio Deus deu testemunho de Jó diante de Satanás. E disse, olha, você viu, observaste o meu servo Jó? Ele é um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus conhecia os passos de Jó e pôde dar testemunho a respeito dele. Por isso a Bíblia diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Lindo é o verso 25. O verso 25, eu sempre cito esse texto porque eu acho maravilhoso. A conclusão, é maravilhosa na verdade, a conclusão que Davi chegou a respeito daqueles que são esses, os que confiam, os que se deleitam, os que entregam o seu caminho para o Senhor, os que descansam no Senhor, os que se apartam do mal. Ele diz no verso 25, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Davi viu isso no decorrer da sua vida, desde a sua mocidade até a época em que escreveu o Salmo. Ele chegou à conclusão, olha, o justo não fica desamparado pelo Senhor, muito menos a sua descendência. Graças a Deus. Ele diz, olha,
verso 28. O Senhor ama o juízo, Ele não desampara e Ele preserva. Ele não desampara e Ele preserva. Me faz lembrar das palavras do Senhor para Josué: não te deixarei, nem te desampararei. Josué 1, capítulo 1 e versículo 5. O Senhor está conosco, Ele não nos deixa, não nos desampara. Ele é aquele que quando nós precisamos, segundo a sua palavra, Ele é aquele que estende a sua mão direita e nos diz: não temas, eu te ajudo. Ele está conosco, Ele está contigo. Se você está vivendo um momento de dificuldade, de aflição, de luta, avalie. Você confia no Senhor de fato? Você se deleita no Senhor? Você entregou o seu caminho para o Senhor? Você de fato descansou no Senhor? Você se apartou do mal? Se você está vivendo desta forma, fique certo, o Senhor está contigo. As coisas vão acontecer de forma que logo, logo, a bênção do Senhor na sua vida trará para você a paz e o regozijo, a alegria que invade o coração daqueles que servem a Deus e que são participantes das suas bênçãos. O texto diz assim no verso 33, o Senhor não o deixará, nem o condenará. É mais uma afirmação que vem reiterar a promessa do Senhor, de que Ele não nos deixa e não nos desampara. O texto diz: nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro deste homem será de paz. O que é reto e o que é sincero. O futuro deste será de paz. Então você observa alguém perturbado, alguém que vive numa situação difícil e que nunca sai dela, fique certo, está faltando para o tal viver na presença do Senhor em sinceridade e em retidão, porque o que é reto e sincero, graças a Deus, vive sempre debaixo de muita paz. Para encerrarmos, eu quero mencionar para você o Salmo 37 e o verso 39 e o 40. Olha só a verdade que está aqui. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. O Senhor é a fortaleza. O texto bíblico de Provérbios 18:10 diz: torre forte é o nome do Senhor, na qual o justo se abriga e está seguro. Fortaleza é o lugar de segurança. E o texto bíblico está dizendo que o Senhor é a nossa segurança. Ele é a nossa fortaleza. O Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, porque o Senhor tudo fará. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu ministério e em tudo você seja próspero. Amém e graças a Deus.